querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a provável escalação do São Paulo para o jogão de hoje, entre São Paulo e Atlético. Nome de goleiro de novo, volta a ser especulado no São Paulo. E Caso Moreira. Então, vamos embora pro vídeo. Minha gente, olha aí, ó, o São Paulo no Morumbi nesta temporada, em 36 jogos, 23 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 70,4%, 61 gols marcados para 27 gols sofridos. Bololô aí nessa busca por uma vaga na Conmebol Libertadores, como você frisou, São Paulo 50 pontos, oitavo colocado, com o título do Flamengo na Conmebol Libertadores, agora está sacramentado o G8 dos classificados para a próxima edição da Libertadores. Com isso, o São Paulo, neste momento, vai garantindo a vaga, tem esse confronto direto com o Atlético Mineiro, sétimo colocado, 1 ponto a mais, e aí o Atlético Paranaense, sexto colocado também, com 51 pontos. São Paulo, que depois do Atlético Mineiro, o jogo desta terça-feira, na sequência tem confrontos importantes contra o Fluminense, quarto colocado, o Internacional vice-líder, antes de fechar o campeonato contra o Goiás. São Paulo, para garantir a vaga, precisa ter um desempenho contra essas 4 equipes melhor do que foi no primeiro turno. São Paulo, contra esses 4 times, conseguiu 4 empates. Foi 0-0 contra o Atlético Mineiro, 2-2 Fluminense, 3-3 contra o Internacional e 3-3 contra o Goiás. São Paulo precisa somar pontos para garantir essa vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, a grande novidade do time é o Pablo Maia. Ele estava suspenso no último jogo do São Paulo, vitória contra o Atlético Goianiense. Volta ao time titular do técnico Rogério Ceni, que tem uma longa lista de desfalques. Permanecem no departamento médico Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinícius, Miranda e Nicão. Além deles, no treino de sábado, o lateral Moreira sofreu uma lesão no joelho esquerdo, vai passar por uma cirurgia. E o Arboleda existia a expectativa de que ele fosse relacionado para essa partida contra o Atlético Mineiro. Até o técnico Rogério Ceni, depois da vitória contra o Atlético Goianiense, conversando ali com jornalistas, disse que gostaria de ajudar o Arboleda, ele que ainda sonha em disputar a próxima Copa do Mundo. O Arboleda seria relacionado para esse jogo, ele que sofreu uma lesão no tornozelo, passou por uma cirurgia, não joga desde junho, mas a pedido do técnico da seleção do Equador, o Arboleda viajou hoje para o Equador, vai terminar a recuperação dele lá, então também é mais um desfalque para essa partida contra o Atlético Mineiro. Então, a única novidade do São Paulo deve ser o retorno do Pablo Maia na vaga do Andrés Colorado, a exceção dele, o mesmo time que venceu o Atlético Goianiense. Então, vou passar o provável São Paulo para enfrentar amanhã o Atlético Mineiro, Felipe Alves, e aí os 3 zagueiros, Rafinha, Luizão e Léo. Aí no meio campo, Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick na frente, Luciano e Caleri. É impressionante a gente colocar assim também essa disputa por uma vaga na Conmebol Libertadores, 8º e 7º colocados. Se a gente pensar no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético Mineiro neste momento aí disputava o título do Campeonato Brasileiro, acabou conquistando esse título, e o São Paulo na luta contra o rebaixamento. E neste Campeonato Brasileiro, aí o Atlético Mineiro bem mais embaixo, na 7ª colocação, e o São Paulo bem mais em cima na 8ª colocação. Se a gente colocar assim de certa forma, é surpreendente este momento, essas 2 equipes, pensando no ano passado, estarem disputando estas 7ª e 8ª posições, essa vaga na Conmebol Libertadores. Comparando com o ano passado, com certeza. Eu acho que se a gente for olhar mais para o recorte do Galo, talvez para o São Paulo. Beijo, Mendel, obrigada pelas informações. Talvez, Marra, do São Paulo, pelo brasileiro que vinha fazendo, porque abriu muito mão por conta das Copas. Nas Copas não foi bem sucedido, chegou à final de Sul-Americana, não conquistou o título. Aí volta a atenção ao brasileiro. Pegou aí nessa última sequência times que lutavam ali na parte de baixo da tabela, deu essa subida, pontuou, fez a sua parte. E aí chega agora para essa luta de vaga. Mendel muito bem trouxe a sequência de agora em diante de adversários que o São Paulo não venceu no primeiro turno. Então, assim, é um momento... Mas o São Paulo se colocou nessa luta de novo, né? Acho que tem uma outra coisa aí. Voltando no tempo, um ano pra cá, o São Paulo nunca escondeu de ninguém que quer uma luta por vaga de Libertadores. O Rogério falou várias vezes. Seria legal ser campeão, é ótimo, tudo, mas não penso nisso. Eu penso numa vaga de Libertadores. Até mesmo a gente imaginava que a vaga seria via Sul-Americana. Talvez até via Copa do Brasil. O São Paulo foi longe nas competições. Por não ter um elenco tão grande assim, o Campeonato Brasileiro acabou sendo o campeonato do sacrifício. Mas veja bem, hein?
o campeonato do sacrifício e a vaga da Libertadores se oferece também no Campeonato Brasileiro. Eu consigo ver com bons olhos até. Pela quantidade, por elenco não ser grande, não ser numeroso, pelo trabalho ser sempre um trabalho que precisou o Rogério ficar cuidando de coisas até externas, que não pertenciam tanto às atribuições de um treinador. O São Paulo lutou pelas 3 vagas. Uma de Sul-Americana, uma de Copa do Brasil e agora luta ainda bravamente pela vaga em Campeonato Brasileiro. Então, sem Hulk e sem Nacho, o Atlético perde bastante de sua força, embora tenha um elenco, na comparação com o São Paulo, até melhor. Meu palpite é de uma vitória apertada do São Paulo ou de empate. Aceito. Você que pensa sobre esse jogo, também estou curioso para saber o que você acha. Use o espaço para comentários e registre já. Briga de faca guisa. Eu tô nessa partida aí. Que horas que é mesmo? Putz, grito. 9h30, terça-feira. Cara, São Paulo é muito forte em casa, né? O Atlético fazendo água. 1x0 São Paulo. Tão forte em casa. Mais 1x0. Olha a cara do Eduardo. Mas São Paulo vai vir com problemas. Mais um, né? Agora não tem o Moreira também. Nossa Senhora. O Moreira que vinha sendo um dos destaques ali na área, rompeu o ligamento cruzado, é incrível. Os caras diziam no tempo da fila do Palmeiras que tinha um sapo enterrado, na Portuguesa que deixaram o trator. Agora tem um hairspray, um spray de no brilho. campo, porque não dava pra tirar o trator, porque fecharam o anel. Tudo isso é brincadeira, claro, folclore. Mas o que acontece lá, velho? Verdade mesmo. Na verdade, assim, né? Quando Incrível. você tem aquela coisa, tem muita lesão, demora pra voltar e tal, você analisa a lesão usual, né? Tipo... assim, muscular. Pancada, entorse. Trauma, isso aí é uma tragédia. São Paulo é mais um da base que rompe o ligamento cruzado. Eu não sei, tem um estudo, tipo, DNA do jogador da base de São Paulo. Ele só volta em 8 meses, né? Ligamento cruzado como o Caio. E o São Paulo nessa... Aí que tá, né? Você vê como é que é aquela questão da reformulação, né? No treino, foi no treino. Não, e tem o que foi vendido também. Qual? Sara. Quem que foi vendido machucado? Esqueci agora o nome dele. Sara? Sara. Não foi joelho, né? Foi tornozelo. Fez cirurgia e tudo. Teve de tudo. Todo tipo de lesão. Nessa temporada teve todo tipo de lesão. Mas assim, né? Você vê como é que é o futebol, você faz assim, a reformulação, vamos pensar no ano que vem e tal. Enquanto tiver jogo e alguma disputa, no caso do São Paulo é a pré-Libertadores, essa história de eu vou planejar, tal, o veterano não vai renovar o contrato, é cascata. Então, vamos lá. No final da Copa Sul-Americana, na final, daí tinha uma disputa, Rafinha e Igor Vinícius. Quem vai jogar? Rogério põe lá o Igor Vinícius. A Rafinha não vai ficar, custa caro. O que acontece da Sul-Americana para cá? São Paulo toma uma piaba, Igor Vinícius joga nada, começa a sentir dores no pubis, jogou contra o Palmeiras no sacrifício, jogou bem contra o Palmeiras naquele 0x0. Rafinha torna-se o capitão do time, vai para a zaga e tal. Aí começa a vir o Moreira como ala direita. Moreira rompe o cruzado só daqui a 8 meses. Ou seja, Rafinha vai continuar, certo? Porque um tá com dor no pubis, o outro só volta daqui a 8 meses. Ele volta... Então vão acontecendo coisas. Agora, contra o Atlético não deve ter o Igor Vinícius, não tem o Moreira. Aí o Rogério coloca aquela linha de 4 com o Rafinha na lateral, que é tipo, o Atlético Goianiense coloca... Ou teremos alguma improvisação no setor. Então, o São Paulo, o Atlético também tem problemas. O Hulk está machucado, o Nacho Fernandes está suspenso, mas o São Paulo tem já de antemão 10 desfalques. É sempre 9, 10, 8, 10. Volta a ter 10 desfalques. É impressionante, né? Apesar de ter um Atlético Mineiro com a bandana, né? Só enxerga de um lado. É um time caolho. Eu fiz aqui, enquanto vocês falavam, eu fiquei levantando aqui as lesões graves do São Paulo nessa temporada. Vê se eu esqueci alguém. Arboleda. Quebrou a perna. Moreira agora. Ligamento cruzado. Luan. Teve que operar a inserção do... Sara, que já até foi embora. Operou o tornozelo. Gabriel Neves. Não operou o joelho, mas está fora da temporada com entorse grave no joelho. Nicão. Tudo possível, mas não e o menino da base, o Caio. Nicão é virose. O Nicão teve muscular, teve tornozelo, lembra? Cisto no tornozelo. Sim. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, só nessa brincadeira 7 caras, sendo que o Sara já foi embora. É lesão a beça no demais. ano, né? É um negócio impressionante. E tem o jogo contra o Galo, vamos combinar, se o São Paulo jogar o que jogou contra o Atlético Goianiense, não vai ganhar, né? Yes. Desse jogo não sei, o São Paulo vai jogar contra um time diferente do Atlético Goianiense, que vem jogar pelo empate. O Atlético Goianiense precisava vencer o jogo, né? Na situação mas jogou pelo empate até o fim. Mas foi aí que... Não, mas aí teve chance. Tão fácil que foi fazer.
O Cuca, com todos os problemas e com tudo que não vai ser no jogo de amanhã, que vai ter que recuperar o prestígio perdido na temporada. Olhando para a tabela e sabendo o que vai acontecer, o Atlético, de novo, é a mesma brincadeirinha que a gente fez semana passada. Quem vai fazer mais 6 pontos antes que o amiguinho? Ao manter a vantagem em relação ao São Paulo agora, ele ganha fôlego para essa disputa de G8, né? Então, eu acho que o São Paulo tem que pensar que vai jogar contra um time que, na teoria, se for pragmático, vem pelo empate. Tem isso. E deve vir, né? Por que ele iria para cima do São Paulo? Não, até uma circunstância, por exemplo, a suspensão do Nátio Fernandes. Tomou um cartão. Também sem o Hulk também. O Nátio Fernandes com o Cuca, normalmente era assim já no ano passado. Ele joga mais as partidas em casa contra times fechados. Então a suspensão dele vai fazer com que o Cuca coloque 3 volantes no meio de campo e não coloque um meia, né? E eu acho que eu estou com a Marília. Ele vai jogar por 2 resultados. O empate não é ruim. Para o São Paulo, empatar pode não ser catastrófico. Mas é pior do que o Atlético. Evidentemente. Mas é mais ou menos a situação com o São Paulo com o Botafogo. Não era catastrófico, o São Paulo perdeu. O empate não era permitir que o Botafogo chegasse. Se o São Paulo empata, o Atlético não desgarra também, né? Sim. Mas o Botafogo pode encostar, entrar na briga. O Botafogo também pode encostar. O Fortaleza joga com o Palmeiras. Agora, o São Paulo é um time tão sui generis que o que é melhor para o São Paulo? Um time que vem para se defender ou um time que tenta atacar? Porque o sistema defensivo do São Paulo falha muito. Rogério, o São Paulo não tem contra-ataque. O São Paulo impõe o jogo contra qualquer time. Tenta fazer isso, pelo menos. Bela pergunta, né, Eduardo? Se for buscar padrão, você descobre que não tem padrão, né? Então aí não, porque alguns times se fala, o Palmeiras, chapéu mexicano, o Flamengo. Um time que vem para se defender, fatalmente não ganha, né? Perde do Flamengo. Né? O Flamengo vai lá, o Gabigol, não sei o quê. Palmeiras, acho que é a mesma coisa, né? O time ali, tá uma hora faz o gol. O São Paulo não dá para saber. Não dá para saber. Acho que essa é a grande incógnita. E também se justifica, né, cara? Nesse momento da temporada, com o time todo fora, é difícil cobrar algo diferente, né? E que, como vocês bem elencaram aí, não são lesões porque o departamento médico é uma chimbica. O cara machucou, velho, cirurgia. Entendeu? Então, agora, assim, acho que agora, o mínimo, acho que o Ceni não conseguiu ver, né? Que é os 3 zagueiros, time fechado. E aí, o São Paulo, como é que fica a situação do São Paulo? São Paulo que tentou contratar o jogador, fez uma oferta, tem interesse no jogador, depois acabou vindo o Felipe Alves, que tá bem no gol do São Paulo, mas é um jogador que tá por empréstimo, e se a gente pensar em tempo de carreira, o Felipe tem 34 anos, o John é um jogador mais novo, muito mais novo. O John tem toda uma carreira ainda pela frente. É um jogador que, por exemplo, eu sei que o Rogério Ceni gosta muito, né? Gostaria de trabalhar um jogador com essas características. Jovem, jogador que tem ali a saída de bola também com os pés, é um jogador inteligente na questão de visão de jogo. Então o Rogério analisa dessa maneira o John. Só que o São Paulo, para fazer negócio, tem que retomar as conversas com o Santos e aí formalizar uma proposta. E aí a questão financeira pega. Será que o São Paulo vai ter o aporte financeiro para abrir uma conversa pelo John de novo? Eu falei no vídeo do canal de manhã que o São Paulo está sem condições. Mesmo com Libertadores, o São Paulo vai ter muita dificuldade financeira para fazer as contratações para 2023. É possível a contratação? Sim, o São Paulo vai ter que se reinventar ali e fazer de uma maneira diferente ali para tentar contratar o John. A torcida do São Paulo quer um jogador com essas características. Inclusive teve muita gente ali nas redes sociais me perguntando, o John vem para o São Paulo? O John está ali com o nome nos bastidores do clube, isso é inegável. Mas aí a questão financeira é a questão que pega para o São Paulo tentar contratar esse goleiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que perdeu um lateral por no mínimo 6 meses. Péssima notícia veio no sábado durante um treinamento do tricolor Moreira, só 20 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base que vinha ganhando espaço no time principal, eram 11 partidas, sofreu uma lesão no ligamento cruzado durante o treino. O São Paulo não divulgou o período de recuperação, mas a gente sabe que ligamento cruzado demanda 6 a 8 meses. Isso significa que ele perde o final dessa temporada e só volta possivelmente para o segundo semestre do ano que vem. Isso pode inclusive alterar uma decisão do São Paulo a respeito do futuro de Rafinha. O Igor Vinícius é o lateral direito titular e o Rafinha vem sendo aproveitado nessa reta final de temporada numa outra função. São Paulo já havia decidido que só manteria o Rafinha se o lateral topasse uma redução nos seus vencimentos, mas com a ausência do Moreira, o Rafinha pode acabar ganhando uma sobrevida, permanecendo por mais uma temporada. Só para arrematar sobre o Moreira, vale a lembrança de que esse atleta, que tem passaporte português, já havia sido convocado para as seleções de base de Portugal e mais recentemente para um período de preparação da seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano em novembro.
Com a lesão, ele está completamente fora da seleção brasileira e também do São Paulo daqui até o fim da temporada, podendo voltar apenas no segundo semestre de 23. A escalação deve ser essa mesma aí, talvez o Igor Gomes pelo Ferrarese, no máximo. Mas o São Paulo tem boas condições aí de sair com um bom resultado, porque o Atlético vem sem dois dos seus principais jogadores, né? O Hulk e o Nath. E ainda pode vencer ainda o Keno e o Saf. Esperemos para ver qual será a escalação do adversário no jogo de hoje à noite, 9h30 no Morumbi entre São Paulo e Atlético. Jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo de vaguinha para a pré-Libertadores. Vencendo, pode chegar até já a sexta colocação, que seria importantíssimo. E aí faltariam pouquíssimos pontos aí para conseguir uma vaga, seja na pré ou seja na Libertadores direto. Libertadores direto seria muito mais interessante, né? Que você não tem o perigo de cair na pré. Mas São Paulo não muda, mais ou menos esse o time, até porque você viu a lista de desfalques é enorme. E é o que o Mancini disse, né? Tem alguma coisa errada ali naquele CT, não é possível. Rapaz, o garoto tava começando a deslanchar agora e tem uma lesão gravíssima no joelho, são 8 meses parado. Possivelmente o Rafinha deverá ter seu contrato renovado, né? Porque não tem muito mais opção. O Igor Vinícius ainda continua machucado. Então, o Rafinha, apesar dos pesares, é confiável fisicamente, não é muito de se machucar. Então, possivelmente deve permanecer para o ano que vem, ainda mais se aceitar a redução salarial. São Paulo tem que vencer, principalmente jogos em casa e fora de casa tentar pontuar. E aí, nesse cenário, improvável ficar fora da Libertadores. Ainda falando de São Paulo, John, né? John é o bola da vez, né? Desde meados do ano aí vem ocorrendo especulações. O São Paulo fez propostas junto ao Santos. O Santos queria um valor, o São Paulo não chegou ao valor proposto pela equipe santista. Mas a equipe santista se colocou junto ao goleiro que o venderia, né? O colocaria no mercado na virada do ano, é o que vai acontecer. O São Paulo fica de olho. A questão é que as finanças do São Paulo não vão bem, como o próprio André Hernan falou. Então veremos aí como é que o São Paulo vai fazer aí para tentar abocanhar esse bom jogador, que também é bem visto em outras equipes e muitas equipes têm mais potencial financeiro, né? O Vasco já vem com SAF, Bahia vem com SAF, você tem Palmeiras também que na época chegou a ficar interessado, por exemplo. Então assim, não vai ser uma das negociações mais fáceis. É um bom goleiro de futuro, é um goleiro que pode ser revendido lá na frente. Mas fica claro que o São Paulo precisa de goleiro, apesar do Felipe Alves ter vindo fazendo boas apresentações. O São Paulo precisa de um goleiro, né? E goleiro que na hora H e fecha o gol, faça aquela defesa milagrosa. Precisa de um Rogério Ceni, precisa de um Cássio, de um Marcos, de um Everton hoje no Palmeiras. Então é isso, né? E um grande time começa por um grande goleiro. Ainda mais na Libertadores, que se você passar pela fase de grupos tem a fase de mata-mata. Então assim, um goleiro é fundamental nas pretensões do nosso tricolor. Então é isso. Foi colocado aí como é que o São Paulo tem que se apresentar junto ao Atlético Mineiro. O Ronaldo falou bastante. Os palpites, eu brinco, 6-0 eu aceito agora. Mercado da bola é um assunto que será recorrente até o ano que vem. E lesões, que infelizmente nesse ano também é um assunto recorrente. Você viu a lista de jogadores desfalcados. São Paulo conseguiu vender o Sara machucado, por exemplo. O Sara já sarou e já joga lá na Inglaterra. Então é isso. É o São Paulo, como eu digo, que não para, cheio de notícias. E hoje tem jogão do nosso tricolor, São Paulo e Atlético Mineiro. Tá ok? Então, se você não me conhece, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.